Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução, não há solução. É só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Posso ver. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas
contemplar, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor,
nossa vida, um milagre em nós operar. Sua mão sempre tão poderosa, pela vida irá nos guiar. Um milagre eu sou, por sua graça, nos seus braços eu vou descansar. Ao Senhor eu darei minha vida, junto dele eu vou caminhar, junto dele eu sempre vou Senhor, toma minha vida inteira, antes que os dias passem e perca as forças também. Estou disposto ao que quiseres, farei o que me pedes, os chamas pra servir. Senhor, meu coração entrego, quero falar sem medo da tua graça e amor. Senhor, me faça um mensageiro, com obra missionária, disposta a te servir. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos pra viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti.
consolação. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos para viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos para viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti. Simplesmente por não saber de ti. Simplesmente por não saber de ti. Boa noite, que alegria estar mais uma noite com vocês. Obrigado por me receber na sua casa, por você se conectar conosco nesta noite de adoração, nesta noite de mensagem especial, de textos difíceis da Palavra de Deus. Não sei se vocês perceberam aí, essa última música foi especial, né, com os batismos da primavera. Então apareceu lá o batismo aí do distrito de Primavera, pelo menos um deles, e foi muito bom. Hoje à tarde, hoje pela manhã tivemos o concílio lá amanhã e uma parte da tarde. Foi uma bênção, com bons planos, com assim programas especiais que com certeza vai glorificar o nome de Deus. Mas estar com você nesta noite para mim é uma alegria muito grande, porque é o contato que nós temos toda quarta-feira, pelo menos por enquanto. Vamos ter que sentar e avaliar com a liderança, ver se continuamos ou se vamos continuar mais um pouco. Então, provavelmente aí nesse início de mês nós devemos sentar com os líderes das igrejas e tomarmos uma decisão aí se vamos continuar ou não, tá certo? Algumas coisas importantes para nós falarmos. Nós estamos aí entrando no mês de outubro, amanhã começa o mês de outubro, já chegamos aí praticamente ao final do ano. Teve uma live da equipe de mordomia cristã distrital com o pastor Elvio na segunda-feira à noite, e ele então combinou com as equipes que nós vamos voltar a fazer os programas distritais. Então, neste outubro, nós vamos ver se fazemos já a primeiro culto de adoração juntos em uma das igrejas, e a gente vai avisando à medida que formos definindo quais são as igrejas que queremos trabalhar nesse final de ano, tá certo? Esperamos que seja uma bênção para cada igreja e também para nós da equipe também. Vamos ver quem é que está por aí? Eu não me esqueci não, na semana passada eu prometi que eu ia trazer um filme que mostra um pedacinho do céu, está ali reservado. Assim que eu fizer aqui a interação com quem está conectado conosco, aí eu vou passar para o vídeo e depois a gente vai então para a mensagem. Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa oração, vamos orar ao nosso Deus, feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Nosso maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado porque nos deste a alegria de mais um dia, de terminar esse dia juntos nesta live, juntos, separados, mas conectados pela internet, para podermos conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, de assuntos, de temas importantes, temas até um pouco mais difíceis, e pedimos que o Espírito Santo possa nos dar entendimento. Obrigado, porque o Senhor concedeu inteligência ao ser humano, para que mesmo em meio a esta pandemia, nós pudéssemos unir os que são distantes. E aqui estamos, unidos pela web, apesar de estarmos distantes. Que o Senhor possa estar bem pertinho de nós.
dá-nos a tua palavra, dá-nos entendimento. Abençoe, ó Deus, cada família, cada pessoa que está conectado, que o Espírito Santo esteja ali trazendo paz, tranquilidade, equilíbrio, mas também os caminhos necessários para solucionar os problemas e assim se preparar passo a passo para o céu. Fica conosco, dá-nos a tua bênção, te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Oi? Vamos ver então como é que estamos aqui, né? Meu pedido especial antes de falar qualquer coisa é que você não se esqueça de compartilhar. Eu quero agradecer. Na semana passada nós passamos dos 100 compartilhamentos. Está sendo já um número, graças a Deus, alcançado e não está voltando mais. Então, vamos compartilhar. Só quero pedir hoje algo a mais, se for possível. Além de compartilhar, eu queria que você chamasse um amigo ou uma amiga ou alguém do Facebook. Olha, entra agora na live, chame agora, não só compartilhe, não. Compartilhe e fala assim, olha, entra aí na live aí que vai ter um tema importante para você. E com certeza mais pessoas vão assistir aqui conosco e vai ser uma bênção, tá certo? Vamos lá. Hoje nós temos a alegria de ter conosco o Fernando de Iputinga. Ele está sempre conosco. Pelo jeito ele foi o primeiro a conectar hoje. Nivaldo, lá de Jardim Primavera. Josineia desde Valparaíso, lá no Chile. Josineia, o esposo e os filhos. Cláudia Jaqueline, de Jardim Primavera. Rosiane Miguel, de Iputinga. E temos também a irmã Norma Sueli, é um privilégio ter você conosco. Niedja Niele, olha, Niedja Niele, acho que é a primeira vez que está conosco. Seja bem-vinda, Niedja. Se eu não me engano, você é de Caetés, né? Caetés 1. Edson Nascimento, lá de Iputinga, conosco. Fátima Dias, de Iputinga. Antônio Ressurreição, de Nova Morada. Cleide Ferreira, de Abreu e Lima, conosco. Irmão Osvaldo, esse aqui é o máximo, viu? Mora lá em São Lourenço, mas é membro de Iputinga. Rosilene Silva, também minha prima, conosco. Seja bem-vinda mais uma vez, Rosilene. É uma alegria ter você conosco. Jeremias Victor, que bênção você estar aqui conosco, viu, Jeremias? Geisa Barros, lá de Nova Morada. Temos também a irmã Rosemary Medeiros, que bênção. Cristina Monte, seja bem-vinda, Cristina Monte. Maria Aparecida Wincheller. Opa, gente nova no pedaço, né? Seja bem-vinda. Oi? Seja bem-vinda, viu? Inaldo Pestana. Bem-vindo, Inaldo. Que bênção ter você conosco. Aí tem Marcone Alves, de Vale das Pedreiras. Fátima Emídia. Que bom ter você conosco, Fátima Emídia. Henrique Norte, nosso escrivão oficial. Que bom você estar conosco, Henrique. Bênção do céu, viu? Maria Roseli Silva. E Gustavo e Adriana, lá de Nova Morada. Com certeza está a irmã Marinha, está o irmão João, está lá a família toda conectada. Mas tem mais alguém aqui que o ponto eletrônico está falando aqui. Dário Luiz. Ah, o Dário Luiz conosco. Dário Luiz, se eu não me engano, é de Iputinga. Quem mais? A Celina. A irmã Acilina, de Nova Morada. Irmã Acilina, que bênção, viu? José Paulo de Oliveira. José Paulo de Oliveira. Então esses são os nomes que iniciaram aí conosco nesta live desta noite, onde iremos falar sobre livros apócrifos. Livros apócrifos. Inspirados ou não? Será que livros apócrifos podemos chamar de fake news daquela época? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos colocar então o vídeo que eu falei, que é uma demonstração, uma leve ideia sobre como vai ser o céu. Deixa eu... Vou apagar a luz aqui, passar a imagem para a televisão. Vou voltar a tela só um pouquinho ali para a gente poder acompanhar. Vamos lá. Eu queria que você se imaginasse nesse carrinho aí, tá certo? Lá vai, hein? Pronto.
Já pensou você num carrinho desse aí? Não vai ter carrinho. Ou quem sabe você fazendo uma selfie com um leão desse? Mas olha, esse parque aí é verdadeiro, viu? E aí eu trouxe para você ver que quando a Bíblia fala que vamos brincar com os leões, de que os leões estarão com as ovelhas, de que vai comer a grama juntamente com o boi, é uma verdade. Aqui nessa terra nós já vemos algo especial assim. Imagina como vai ser lá. Imagina como vai ser na nova terra. Com certeza vai ser algo muito especial e a gente tem que se preparar para isso. Para nós nos prepararmos para isso, nós temos que conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada. E hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ela. Hoje eu quero convidar você a fazer uma viagem no tempo, tá certo? A gente vai fazer uma viagem no tempo para nós podermos então compreender a questão do cânon sagrado. A questão dos livros canônicos e também a questão dos livros apócrifos. O que há de errado com os livros apócrifos? O que são livros apócrifos? Quais são os livros apócrifos? Muito bem, então nós temos aí uma média de 7 livros apócrifos. O que são? Como eles surgiram? Uma coisa é certa, os livros apócrifos têm mensagens boas e têm mensagens contrárias à Bíblia Sagrada. Então a gente pode até dizer que o livro apócrifo naquela época seria hoje as fake news, porque as fake news abordam um tema que acontece, mas às vezes de uma forma errada, misturando verdade com mentira. É exatamente o que estava acontecendo com os livros apócrifos. A pergunta é, será que eles foram retirados ou foram colocados? Então, seria muito importante nós fazermos uma viagem pela história. E nessa viagem nós voltamos lá no Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, depois que Deus criou todas as coisas, a natureza, os animais, as aves, tudo, ele criou Adão e depois criou Eva. E depois que ele criou Adão e Eva, lá em Gênesis 1, verso 28, começa assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. A pergunta é, como foi a comunicação nesse momento? Foi uma comunicação o quê? Pessoal. Deus descia todos os dias na virada do dia e parava ali para conversar com Adão e Eva. E ali eles ficavam conversando. Nesta vez ele desceu e conversou com ela. Eu quero que vocês se multipliquem, tenham filhos, encham a terra. E essa comunicação era uma comunicação pessoal. Quando aconteceu o pecado, aí então já não tinha mais condições de Deus acompanhar o ser humano como acontecia antes. E aí a gente vai então lá para Números capítulo 12, verso 6, e vê que ali Deus colocou uma orientação de como é que ele iria comunicar com o ser humano. Vamos abrir a Bíblia? Livro de Números, capítulo 12, verso 6, tá certo? Números 12, verso 6 diz assim, ó: então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, Deus, em alguns momentos, ainda conversou com um ou outro. Mas a tendência foi colocar pessoas que recebiam a mensagem e transmitia para o povo, ou escrevia. Os profetas falaram e escreveram muitas coisas. Livros, cartas. E essas escrituras, esses escritos eram guardados para as futuras gerações.
Tanto é que quando aqueles 70 judeus se reuniram para definir qual seria o cânon sagrado, eles pegavam os escritos que tinham sido escritos pelos profetas, analisavam todos eles, já conheciam, então analisavam detalhes deles e via qual que entraria e qual que não entraria. Então, nós temos uma citação lá em Jeremias 32:14, que fala de um momento em que Deus pediu para ele guardar o que ele estava escrevendo. Jeremias 32, verso 14. Ele seguiu a orientação de Deus de fazer a compra de um terreno, e isso aí deveria ser escriturado, e então deveria guardar, porque lá na frente ia ser usado. Olha só o que diz aqui, olha. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Então, Deus orientou Jeremias a escrever e guardar. E Jeremias escreveu e guardou. Para que quando passasse o tempo, então isso que estava escrito fosse agora resgatado e escriturado ou relacionado para se fazer, então, a Bíblia Sagrada que nós conhecemos hoje. Bom, você conhece a composição da Bíblia. Então, a Bíblia é o resultado da junção de muitos dos livros e das cartas que foram escritas pelos profetas e depois pelos apóstolos. Foi tudo colocado num volume só chamado de Bíblia, coleção de livros. Os livros da Bíblia são chamados de livros canônicos ou livros do cânon. Também é chamado de cânon sagrado. Cânon quer dizer cana de medir, uma régua, 1 metro. Está lá em Ezequiel 40, verso 3. Ezequias 40, verso 3. Quando um anjo desceu e foi medir o templo para o profeta Ezequiel. E ele viu que na mão do anjo tinha lá uma fita e também uma fita de medir, um cânon para medir, uma cana de medir. Então, cânon quer dizer cana de medir. Então, o que podemos entender é que a Bíblia Sagrada é a base para todo ensinamento moral e espiritual. Por isso que tem que ser os livros realmente separados como sagrados, como inspirados. Vamos lá. Resumindo isso numa frase só. Ensinamentos que são de ordem moral ou de ordem espiritual deve ser medido pela Bíblia. Ou seja, a Bíblia passa a ser o crivo para saber se o que está se falando ou o que se está escrito é verdadeiro ou não, é fake news ou não, é apócrifo ou não. Então vem a pergunta: como que pode ser isso? O apóstolo Paulo, quando ele dá as orientações para o seu pupilo Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, quando ele dá aquela orientação sobre a Bíblia Sagrada, ele fala assim: olha, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir a justiça. Há um objetivo de ter a Bíblia Sagrada. Então, quando a gente pega a Bíblia Sagrada para estudar, a gente está se colocando numa ordem que Deus pediu para que nós estivéssemos. Você sabe que a Bíblia Sagrada é composto, né, o Antigo Testamento é por 39 livros. E o Novo Testamento por 27 livros. Somando dá 33. Dá 66. Esses 66 livros, nós entendemos, aqueles 70 judeus entendem que são os livros inspirados. Essa é a Bíblia que nós conhecemos hoje. Aí você pergunta: mas pastor, então, onde é que estão os livros apócrifos? Os livros apócrifos estão na Bíblia católica. E aí você pergunta agora para mim: de onde é que vem então esses livros? Quem é que teve autoridade para colocar nessa Bíblia? E aí então agora a gente vai
fazer um passeio histórico, tá certo? Então, na Bíblia que nós conhecemos e que nós usamos, tem 66 livros, entendemos que esse é o cânon sagrado com os livros inspirados. Na Bíblia da Igreja Católica, essa aqui é uma Bíblia Católica, tá bom? Eu tenho ela aqui exatamente para mostrar para vocês. Então, essa Bíblia tem 73 livros. Então, é os 66 que nós temos na nossa Bíblia, mais 7 livros, e ainda foram colocados acréscimos em alguns livros, a gente vai ver já já. Pelo menos 3 livros foram acrescentados algumas coisas nele. Então a pergunta é, esses apócrifos foram acrescentados ou foram tirados? Eu poderia dizer que eles foram acrescentados e depois foram tirados. Então vamos lá, pela história. Durante o domínio político e cultural da Grécia, então, naquela estátua de Daniel, o terceiro reino que era a Grécia, eles fizeram um trabalho especial para poder dominar as pessoas pelo pensamento e também pela força. Mas o dominar pelo pensamento estendeu-se muito mais do que eles imaginavam, do que eles queriam conseguir pela força. Então, todas as nações do mundo que beberam da filosofia da Grécia passaram então a ter a sua cultura agora meio que transformada pela filosofia da Grécia, pelos ensinamentos deles. Durante essa dominação cultural, lá entre os anos 331 e até 168 a.C., por ordem do rei Ptolomeu Filadelfo, ele mandou separar 70 sábios que traduziram a Bíblia do Velho Testamento, do hebraico para o grego. E aí a gente chama de a Septuaginta. Essa Bíblia, eles separaram, olharam todos os livros que estavam escritos, guardados, e aí fizeram uma seleção e escolheram. Esses aqui são os livros inspirados. E realmente ficou fechado isso. Mas, a partir do ano 250, aí esse rei, Ptolomeu Filadelfo, não ficou satisfeito com o que os 70 sábios fizeram, e resolveu então agora mandar acrescentar esses 7 livros. E eles foram acrescentados a pedido do rei, mas eles não faziam parte da Bíblia original, então foi acrescentado. Então, quais são esses livros? O que os historiadores falam sobre eles? Flávio Joséfo é o historiador mais perto da época de Jesus. É um historiador judeu, e ele diz que o cânon do Velho Testamento foi fechado entre os anos 465 e 425 a.C. Então, a partir daí já não tinha mais profeta para escrever, para Deus enviar mensagem. Nós sabemos que ficaram mais ou menos 400 anos sem Deus enviar mensagem nenhuma para profeta nenhum. Mas nesse período, algumas pessoas escreveram esses livros que passaram a ser chamados de livros apócrifos. Com a ordem de ele mandar colocar os 7 livros entre os 39, então passou a fazer parte. Na época de Jesus e dos apóstolos, esses livros faziam parte do cânon ou da composição da Bíblia. Porque tinha sido ordenado antes que fossem acrescentados. Mas, no ano 90 depois de Cristo, um concílio judaico reunido na cidade de Jâmnia analisou o conjunto dos livros bíblicos existentes e rejeitaram os 7 livros, pois não foram escritos por profetas, mas foi escrito num período sem profetas conhecidos, que é chamado de período intertestamentário, entre o Velho e o Novo, um período de 400 anos que não houve nenhuma comunicação de Deus com o humano, porque tudo que Deus precisava passar já havia passado para os profetas, já estava nos livros, já tinha sido até montado a Bíblia Sagrada, e aí mandaram acrescentar esses 7 livros. Quais são esses livros? Como que é a história? Então, se a gente for resumir o que eu falei agora há pouco, vamos lá, desde o início, o resumo do que eu falei. O cânon bíblico
do Velho Testamento fechou entre os anos 465 e 425. Então foi mais ou menos 40 anos de duração para escolher quais eram os livros e fechou-se com 39 livros o Velho Testamento. Os 7 livros foram acrescentados, foram escritos cerca de 2 séculos antes de Cristo, num período sem profetas, como eu falei. Após o ano 250 a.C., esse mesmo rei que mandou juntar os 70 sábios, esse mesmo rei, Ptolomeu Filadelfo, mandou colocar os 7 livros na Septuaginta. Agora, uma versão já grega. Então, Ptolomeu mandou traduzir e mandou juntar num só. E depois mandou acrescentar os 7 livros apócrifos que foram escritos numa época em que não tinha profetas. E aí, então, fechando esse quadro, passou Jesus, passou uma boa parte dos discípulos, e lá no ano 90 depois de Cristo, o Concílio Judaico de Jamnia estudou e rejeitou aos 7 livros que foram considerados não inspirados. Então, se a gente pegar a história desse livro, a gente vai ver o seguinte. Agora passou o tempo, o 37º Papa, chamado Dámaso, no ano 384, na Espanha, ele enviou Jerônimo para Israel para traduzir a Bíblia do hebraico para o latim, a fim de que a igreja tivesse a sua versão oficial, a Igreja Católica, que essa versão oficial é a Vulgata. Então, do ano de 384 até o ano 404 depois de Cristo, mais uma vez 20 anos, Jerônimo ficou ali traduzindo do hebraico para o latim. Jerônimo traduziu tudo e separou os 7. Defendeu que o cânon deveria ter apenas 39 livros do Velho Testamento. Mas, por ordem dos bispos, ele teve que inserir os outros também. Então, ele que fez a tradução entendeu, pelo que ele viu, de que aqueles 7 livros não eram inspirados como os outros. Então, ele defendeu que esses deveriam ser tirados do cânon sagrado. Mas aí os bispos, inclusive o Papa, apertou ele para que ele inserisse. E aí ele acabou tendo que colocar meio que obrigado. Mas foi no dia 8 de abril de 1546, no Concílio de Trento, convocado pelo Papa Clemente VII, que definiu-se o número de livros inspirados da Bíblia Católica. No Velho Testamento ficou 39 mais 7, deu 46, mais os 27 do Novo Testamento. Então a Bíblia Católica tem 73 livros, porque tem os 7 livros apócrifos. Por que isso é importante para a gente? Por que é importante conhecer sobre isso? Porque constantemente alguém vem citando ou vem fazendo perguntas sobre, pastor, por que os outros não são considerados inspirados? Por isso que é bom e importante conhecer um pouquinho da história, né? Esses 7 livros foram escritos num período de 400 anos em que houve silêncio de Deus em comunicação com o ser humano. Porque tudo que ele precisava de comunicar já tinha sido comunicado, já estava escrito, todas as informações necessárias para receber o Messias já estava feito, tudo que os planos de Deus, o plano da redenção já estava tudo pronto, tudo comunicado. Não precisava mais falar mais nada. Então, nesses 400 anos, os judeus, o povo de Israel, ficou somente com os escritos que tinham. E nessa junção formou então a Bíblia Sagrada, com 39 livros. E depois foi mandado acrescentar os 7. Os 7 livros que foram acrescentados são chamados de apócrifos, que significa secreto, oculto. Tinha um valor particular, pessoal, mas não era para ensino público. Por quê? Como é que a gente pode entender isso? Eles são chamados de deuterocanônicos. Ou, e a mesma coisa aqui, livros
do segundo cânon, ou cânon da segunda época. Por que cânon da segunda época? Porque a primeira época acabou lá em 400 e pouco antes de Cristo, porque todas as mensagens já tinham sido dadas e não precisava mais nada. Então, em uma segunda época, alguém resolveu escrever mais alguns livros e aí depois, em um segundo momento, foi analisado para colocar esses livros também na Bíblia Sagrada. Esses 7 livros são chamados de apócrifos porque têm orientações, têm informações que vão contra as doutrinas da Bíblia. Os 7 livros entraram para a Bíblia Latina. Então, fazem parte de todas as Bíblias da Igreja Católica. Mas não faz parte das Bíblias escritas ou produzidas pelas sociedades bíblicas do mundo inteiro. Porque as sociedades bíblicas do mundo inteiro aceitam a Septuaginta, que são 39 e depois mais 27. Além dos 7 livros, que eu vou falar agora os nomes deles e o que tinha neles, além dos 7 livros, tem também acréscimos nos livros de Esther, nos livros de Esdras e também no livro de Daniel. Então, foi mexido nesses livros. Por quê? Satanás está por trás disso, com certeza. Porque se ele não quer que a palavra de Deus chegue pura para o ser humano, então ele deu um jeito de contaminar. Então, esses mexidos aí está principalmente na versão Vulgata portuguesa. Agora, na Bíblia de Jerusalém não tem tais acréscimos a Esther e a Esdras. Então não é todas as Bíblias que é produzida lá pelas empresas da Igreja Católica que tem isso. A de Jerusalém não tem. Os apócrifos não são inspirados. Como é que a gente pode comprovar isso? Então, não é difícil. Olha só. Era costume de Jesus e dos apóstolos citar o Velho Testamento. Lembra? Várias vezes ele falou, porque está escrito, para cumprir a justiça. Eles sempre citaram isso. E às vezes citavam o próprio verso que está lá em Deuteronômio, que está em Salmo. Então, sempre citando citações do Velho Testamento, que é onde estão os apócrifos. Agora, uma curiosidade. Juntando as citações de Jesus e dos apóstolos, vai dar 1378 vezes que foi citado o Velho Testamento. Não fizeram menção nenhuma vez a nenhum dos livros apócrifos. Por quê? Porque não são inspirados. Mas eles fazem citações da maioria dos livros. Mas dos apócrifos não vieram nenhum deles. A igreja cristã primitiva rejeitou esses 7 livros. Porque não entendiam como inspirados. Aí deu a eles apenas um valor histórico. Então, esses livros têm um valor histórico de quem escreveu. Alguns ensinos nesses livros não se afinam com o restante da Bíblia. E eu vou mostrar agora alguns desses ensinos, tá certo? Então, primeiro ensino, vamos lá. No livro de Tobias, eu li todos esses, tá bom? No livro de Tobias, no capítulo 12, no verso 9, Tobias, na Bíblia aqui, está um pouco antes de Jó. Lá diz o seguinte: dar esmolas purifica os pecados. Eu vou ler, né, para vocês saberem exatamente como está escrito. Então, Tobias, na Bíblia Católica, logo antes de Jó, a maioria deles está aqui. Na verdade, não é antes de Jó. Antes de Esther vem Judite, e antes de Judite vem Tobias. Aí Tobias, no capítulo 12, no verso 9, diz assim, ó. Olha só como diz aqui. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Quem pratica a esmola terá vida longa.
Os pecadores e injustos são inimigos de si próprios. Então, nesse capítulo 9, ele traz uma doutrina contrária ao que a Bíblia explica. Então, Tobias fala que quando você dá esmolas, você está se purificando do seu pecado. O que a Bíblia diz para a gente de verdade? Inspirado. Então, lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, dar esmolas é uma ação, é uma obra, e obra humana nenhuma pode purificar a gente dos pecados, a não ser o sangue de Jesus. Segunda citação desses livros, no livro Eclesiásticos, capítulo 4, dos versos 4 a 6, diz lá que deve-se negar pão aos ímpios. Eclesiastes, capítulo 12, verso 4 a 6, lá fala assim, você não deve dar pão ao ímpio. É contrário ao ensino do próprio Jesus, de Paulo. Porque tem dois textos. Então, em Mateus capítulo 5, no verso 44 e 48, Jesus fala que a gente deve amar e a gente deve orar pelos nossos inimigos. Paulo, no capítulo 12, no verso 20, juntando esses dois, fala que a gente deve amar e deve ajudar aos inimigos em suas necessidades. Então, é contrário ao que Jesus falou. É contrário ao que está escrito lá em Deuteronômio. Por isso, esse livro também não pode ser chamado de livro inspirado. Voltando para Tobias, lá em Tobias, no capítulo 6, no verso 6, 7 e 8, fala que é possível expulsar demônios com fumaça de fígado de peixe. Alguém perguntou lá para o profeta o que deveria fazer, o que se poderia fazer com o fígado de peixe. Falou assim, olha, se você colocar fogo, essa fumaça que sai daí vai expulsar demônios. Quanto que isso pode ser? Por isso são chamados de livros apócrifos. Na Bíblia inspirada, lá em Atos, capítulo 16, verso 18, fala que é o nome de Jesus que tem poder para expulsar demônios. Somente isso. Nenhuma pessoa tem poder, e muito menos fumaça de alguma coisa queimada. Jesus é o único que tem o poder, ou nos transmite poder para isso. A quarta citação, são várias citações, eu vou trazer só apenas algumas. A quarta citação está no livro de Sabedoria, capítulo 3, no verso 1 ao 4. Essa aqui é pior ainda. Diz lá que as almas dos justos, em breve tribulação e em paz e imortalidade. Ou seja, a alma do justo passa por uma breve tribulação, depois passa por um momento de paz e aí fica imortal. Percebe? Percebe por que isso aí é chamado de livro apócrifo? O que a Bíblia Sagrada diz pra gente? A Bíblia Sagrada diz pra gente, lá em Eclesiastes 9, verso 6, mas fala também em 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 16, que os mortos são o quê? Inconscientes. E os mortos receberão a recompensa só na ressurreição, ou na primeira ou na segunda. Na primeira, os que morreram em Jesus recebem a recompensa de ir para o céu com ele. E na segunda, os que dormiram sem Jesus, os que morreram sem Jesus, eles recebem agora a sentença final. Então não há espaço na Bíblia Sagrada, em nenhum dos 66 livros inspirados do cânon sagrado, que ensine que a alma é imortal, ou que a alma passe por tribulação, ou que a alma... Não tem isso. Mais uma. Vamos agora para 2 Macabeus. São 7 livros, tá certo? 2 Macabeus, no capítulo 12, no verso 42 a 45, ensina que a gente deve fazer oração pelo perdão dos pecados dos mortos. Ou seja, o meu pai morreu há 20 e tantos anos atrás. 95, 94. 94. Então, 26 anos atrás. Então, se eu tivesse a ideia de que ele tinha algum pecado que ele não confessou, agora era para eu orar para que ele fosse perdoado desse pecado. É isso que, segundo Macabeus, ensina. Mas a Bíblia Sagrada,
lá em 1 São João, no capítulo 1, no verso 9, e também em Provérbios 28, 13, fala que é preciso confissão pessoal, abandono do pecado, e aí então você vai ter o perdão divino. Não há como eu interceder por alguém que já morreu. Morreu, acabou. O que tinha que decidir, já decidiu. E por último, agora vem no livro Judite. Judite, capítulo 1, verso 5, diz que Nabucodonosor era rei da Assíria em Nínive. Olha que informação. Ela nem conhecia de história, né? Na aula de história devia estar dormindo. Porque se a gente vai para Daniel no capítulo 1, verso 1, lá vem a informação clara que Daniel era o rei dos caldeus na cidade de Babilônia. Então essas contradições, essas distorções, não dá para juntar com um livro inspirado, porque vai acabar contradizendo. Por isso foi tirado. Por isso, aquele homem que foi traduzir a Bíblia do grego para do hebraico para o latim, ele recomendou que não entrasse. Porque ele percebeu que não havia junção entre a informação do 66 com a informação do 7. Então, esses livros são chamados apócrifos exatamente porque não se encaixa. Está fora. Como diz lá na definição do início, são livros chamados secretos, ocultos, porque foi dado no momento em que Deus não estava dando comunicação. A gente pode chegar então a algumas conclusões. Primeira, os livros apócrifos têm histórias interessantes da vida do povo judeu, no tempo da aflição. Contém algumas exortações interessantes. Por exemplo, o livro Eclesiástico. Não é Eclesiastes, o livro é Eclesiástico. Mas esses livros que têm histórias interessantes, que têm exortações importantes, não são da mesma natureza dos demais livros do cânon bíblico. Porque, por não serem inspirados, o homem escreveu coisas contrárias ao que Deus tinha falado antes. É a primeira conclusão. Uma segunda conclusão é que eles foram rejeitados como parte da inspiração, rejeitados por Jesus, rejeitados pelos apóstolos, rejeitados pelos judeus, rejeitados pela igreja primitiva, rejeitados por Jerônimo, o tradutor da Vulgata. E então não há como a gente aceitar 7 livros rejeitados por todos esses aí e falar assim, mas eu vou fazer isso. Na verdade, a Bíblia Sagrada é que ninguém tem autoridade para acrescentar ou diminuir. Então não podemos crer que o Concílio de Trento, lá em 1546, tivesse legítima autoridade para alterar a Bíblia. Não tem como. Porque não há autorização da própria Bíblia. Então, vamos lá, vamos tentar entender agora. Do que é que se trata esses livros? Se são livros interessantes, que têm conselhos interessantes, do que é que se trata? Então, se você pega o livro de Gênesis, você entende que o Gênesis é o livro que mostra o princípio de todas as coisas, da criação, da história da formação do povo de Israel. Você vai para Êxodo, você conhece, você sabe aquela história? A história do quê? Da libertação do povo, é a sua jornada para chegar na nova terra. E aí vem cada um deles você tem como explicar. A pergunta é, qual a explicação que temos para cada um desses livros? Então vamos lá, um por um, tá bom? Vamos pensar no livro de Tobias, que é o que eu citei 2 vezes. O livro de Tobias é a história de um judeu piedoso que estava entre os cativos do Reino do Norte, que sofreu perseguições. Então, nessas experiências da sua vida, ele resolveu fazer uma autobiografia. Só que nessa autobiografia ele escreveu algumas coisas que não encaixam com as orientações da Bíblia Sagrada. Por isso não pode entrar. Então, é a história de um judeu piedoso. Vamos lá, o livro de Judite. O livro de Judite, na verdade, é uma ficção que conta a história de uma corajosa jovem judia e o seu ato de bravura contra um general assírio que ameaçava o seu povo.
Parece uma história de Joana d'Arc, né? É uma ficção. Não dá nem para saber se essa história é de verdade ou não. E da mesma forma, nessa ficção, tem lá filosofias, textos que não combinam com os textos da palavra de Deus. Vamos ao terceiro. O terceiro a gente vai então para o livro de Baruque. Baruque é uma epístola do amigo do profeta Jeremias. Essa epístola foi mandada para os exilados em Babilônia, contendo confissões, lamentos e mensagens de esperança. Mas não foi considerado um livro inspirado. Porque o profeta era o Jeremias, não era o Baruque. Então o livro de Jeremias, ou Lamentações de Jeremias, esses dois são considerados inspirados. Mas a epístola de Baruque não combina. Ele não era o profeta. O quarto livro que a gente vai analisar é o livro Eclesiástico. Assim, bem parecido com o livro de Eclesiastes, nesse livro eclesiástico traz conselhos sábios para a vida. Da autoria de Jesus ben Sirá, que é o nome do autor do livro eclesiástico. Um palestino que viveu em Jerusalém por volta do ano 180 a.C., naquele período intertestamentário. Naquele período do silêncio divino sem nenhuma mensagem profética. Do mesmo jeito que os outros, contém textos e orientações que não se encaixam com as orientações divinas no cânon sagrado. O quinto livro, então, agora é o livro Sabedoria. É uma obra de encorajamento para os judeus nos tempos da adversidade. Exortava-os a imitarem a fé e a sabedoria dos ancestrais, dos pais do povo de Israel. Mas, nada mais do que isso. O último livro é o livro de 1º e 2º Macabeus. 1º e 2º Macabeus conta a história da heróica família de judeus Macabeus. Eles estavam lutando contra o grego Antíoco Epifânio. E eles foram heróis. Então resolveram escrever a história da sua família. Mas mesmo assim, foi uma história bonita, heróica, foi, mas algumas orientações que estão lá não são inspiradas. Vai contrário às orientações que vêm desde Gênesis até Zacarias. Então esses livros, nenhum deles, Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus, 7. Nenhum deles foi considerado inspirado para fazer parte do livro sagrado que nós conhecemos como a Bíblia, a Palavra de Deus. Quando a gente para olhar Jesus citando o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles conheciam na época, não tinha o Novo Testamento ainda. O Novo Testamento ia começar a ser escrito depois de alguns anos. Naquela época só tinha o Velho Testamento. E nesse Velho Testamento, como eu falei, estavam os 7 livros. Mas quando a gente ouve Jesus e vai ler os evangelhos e vê o que Jesus cita do Velho, a gente vê que ele cita orientações que Deus falou, que os seus profetas deixaram, mas são dos livros inspirados. A mesma coisa quando você vai para os apóstolos. Todos os apóstolos que fazem os seus escritos, as suas cartas, os seus livros, eles fazem as citações, mas todas elas de acordo com o Velho Testamento, mas nenhum deles alinhado com um desses 7 livros. Por isso são chamados livros apócrifos. Hoje, nós temos um conhecimento um pouquinho mais sobre a formação do cânon sagrado. Lembre-se, o cânon sagrado foi formado por ordem de um rei. E esse rei escolheu 70 sábios para então fazer a tradução da Bíblia que estava no hebraico, trazendo para o grego. E nessa tradução, então, foi feita a tradução e foi feita a junção de 39 livros. E a Bíblia inicial ficou realmente com 39 livros. Só que passou o tempo e esse mesmo rei resolveu acrescentar
mais 7 livros. E aí ele colocou, por ordem dele, os 7 livros que não são inspirados. Que lição podemos tirar disso pra gente? A verdade é que nós temos que conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Para nós termos assim uma base segura. A exemplo do que Paulo escreveu para Timóteo, que conhecer a Bíblia, a pessoa vai ficar mais sábio, vai ficar mais preparado para toda boa obra, então você tem que conhecer. E conhecer, nesse caso, a Bíblia Sagrada, a inspirada. É importante conhecer também sobre os apócrifos? É importante. Porque em algum momento você vai poder ajudar alguém que esteja com dúvida, que esteja pensando em consultar esses livros, achando que ele é inspirado. E aí você vai poder orientar. Então, uma das razões de nós estarmos hoje estudando sobre livros apócrifos é exatamente para você ter essa noção. Lógico que você não vai precisar sair comprando um livro, uma Bíblia católica. Mas hoje você já tem uma noção sobre isso. Você sabe que essa live fica guardada aí na página do Facebook. Então, quando você quiser relembrar alguma coisa, vai lá no Adventista em Putinga e ouve de novo a live, né, para você poder ajudar outras pessoas. Ou então faça uma pesquisa sobre esses livros e ganhe mais conhecimento, para que você possa então dividir com pessoas e orientá-las a buscar o cânon sagrado e inspirado para o preparo espiritual para esta vida. Uma coisa é certa: se Deus permitiu que hoje nós fizéssemos esse estudo, é porque Ele sabia que você, que eu, precisávamos conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, porque lá na frente, em algum momento, você vai precisar desse assunto. Então, eu não sei como é que estão os compartilhamentos, mas compartilhe. Porque isso aqui pode ajudar muitas pessoas a saber, a conhecer um pouco mais dessa formação e diferenciar o que é inspirado e o que não é. Então hoje, até para você evangelizar, nesse caso, nessa live, é só você compartilhar. Mas hoje, mas e amanhã, quando alguém vier perguntar para você? Aí você então vai precisar então dar algumas orientações. Então, por isso que é importante você buscar o conhecimento da palavra de Deus. Até porque nós estamos nessa terra com um objetivo. O objetivo maior é de nós sermos o Elias de hoje, que é anunciar. O João Batista de hoje, que é de falar, arrependei-vos. Falar sobre a esperança da volta de Jesus. Falar sobre o plano da redenção. Falar sobre o que Jesus fez na sua vida. Não deixe passar nenhuma oportunidade de anunciar e de falar da esperança que Cristo dá para o ser humano. Que os livros inspirados dos 66 livros da Bíblia Sagrada seja o seu livro de cabeceira, para que você possa estar inteirado sobre os assuntos do céu. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê ânimo para estudar cada vez mais. Reserve tempo, de preferência, se possível, nas primeiras horas do dia. Se não é possível lá, mas reserve um tempo durante o dia para você poder pesquisar, estudar, quem sabe fazer um plano de leitura da Bíblia. Bons tempos do ano bíblico, né? Eu falei numa live aí que eu tinha acabado o ano bíblico, acho que foi em julho, não foi? Pois é. Eu já terminei o livro de Ezequiel e agora eu vou para o próximo livro. Pela segunda vez. De manhã eu tiro meu tempo de oração, eu tiro meu tempo para estudar a lição da escola sabatina, eu tiro meu tempo para poder aprofundar um pouco mais no conhecimento da Bíblia Sagrada. E depois eu parto para as outras coisas. Procure fazer isso também. Tenha o seu momento de oração, de intercessão. Tenha o seu momento de estudo da escola sabatina, da lição da escola sabatina.
Tem um momento de você estudar a Bíblia Sagrada, você sozinho, você e a sua palavra de Deus. Aí você vai estar mais fortalecido, preparado para as lutas do dia. Você verá que o dia passará com mais tranquilidade. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça cada vez mais. E que você se prepare, porque Cristo está voltando. Está muito perto. Quando a gente menos imaginar, Ele virá. Se a gente estiver pronto ou não, Ele virá. Se nós quisermos ou não, Ele virá. Então quando Hebreus fala assim, olha, um pouquinho mais e o que há de vir virá, é porque realmente, se naquela época era um pouquinho mais, imagine hoje. É só um pouquinho. E realmente, Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus para buscar os seus. E aquele que for fiel até a morte, Ele promete dar o quê? A coroa da vida. Que Deus nos mantenha firmes, fiéis, preparados, mas também capacitados e com coragem para sair e testemunhar, anunciar, falar para as pessoas, gritar ao mundo, preparando gente para o encontro com Cristo nas nuvens dos céus. É o meu desejo e a minha oração para cada um de nós. Muito obrigado por você abrir a sua casa. Mas meu apelo é, separe tempo para você conhecer mais da palavra de Deus. Separe tempo para você testemunhar. Temos muitas pessoas ao seu lado, na sua região, no seu bairro, ao lado das nossas igrejas, que precisam conhecer essas verdades. E nós somos as pessoas que fomos chamadas para tal tempo, nesse lugar. Eu não sei se vou sair nesse final de ano do Distrito Jardim Primavera, mas para onde eu for, eu estou sendo chamado para tal lugar para fazer o meu trabalho. Você está sendo chamado onde você está para fazer o seu trabalho de testemunhar, de glorificar o nome de Deus e preparar um povo para viver eternamente com Ele. Que Deus abençoe. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Feche seus olhos, oremos a Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, nosso querido e eterno Deus. Porque olhando para a tua palavra, para o cânon sagrado, olhando para a história, nós vemos que o Senhor providenciou meios para que realmente, somente que fosse inspirado, ficasse separado para a nossa orientação, para orientar os nossos passos, para nos preparar na caminhada para o céu. Então nós pedimos ao Pai encarecidamente que o Espírito Santo possa trabalhar em nossa vida, na vida de cada pessoa que está conectada, para que possa dedicar tempo de estudo da tua palavra, fortalecendo, se preparando espiritualmente, para assim poder ajudar outros a também atravessar os momentos difíceis. E após passar pelos momentos difíceis, olhar para trás e assim, ai, graças a Deus que a palavra de Deus me sustentou. Porque realmente, a palavra de Deus é pão da vida para todos nós. Prepare-nos para os momentos difíceis que teremos daqui para frente. Fortalece a nossa vida e a nossa fé. Mas acima de tudo, dê-nos discernimento para saber, para ter no nosso coração o que é inspirado e o que é apócrifo, para nós orientarmos outras pessoas a também saber discernir, separar e seguir somente a tua palavra. Fica conosco, dá-nos a tua bênção, perdoa, Deus, os nossos pecados. Que neste restante de semana o Senhor esteja presente em todos os momentos de nossos dias. Fica conosco, dá-nos uma boa noite, te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, então chegamos ao final da nossa live, mas antes nós temos aqui as pessoas que entraram um pouquinho depois. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a definição, está aqui. Vamos lá. Então nós terminamos citando a irmã Cilina e o irmão José Paulo de Oliveira, né? Aí depois nós temos alguns outros nomes. A Rosângela Paulo Inácio, que está conosco. Orion Pedro de Nova Morada. A irmã Maria José, uma bênção ter você conosco. A Itaciana Alves, a minha vizinha daqui, que está lá em Aldeia, né? Junto com o Fernando, com a Mônica, com
o Pedro e com o Jonatas, né? A família toda reunida lá. Tem também a irmã Zefinha Santana, daqui de Caetés 1. Aí nós temos os nomes Eduardo Fernando conosco. A Verônica Cunha. Verônica Cunha, gente, eu acho que, não sei se é a primeira vez que você está conosco, Verônica, mas é um privilégio, viu? Muito feliz de ter você conosco, né? Seja bem-vinda. A Sandra Cabral, a namorada do Fernando. Sandra, Deus te abençoe. Eu imagino que a Branquinha deve estar sentada do seu lado aí, que você realmente possa continuar estudando bastante a palavra de Deus, tá certo? Seja bem-vinda. A Dilene Belo está conosco também. Helena Fontanete, lá em São Paulo, minha querida irmã. Seja bem-vinda, Helena. Márcia Soares e Iraci Ferreira. Iraci Ferreira, se eu não me engano, é da Igreja do Planalto. E aí tem a Luzia Henrique Barbosa e a Márcia Soares repetindo aqui conosco. Você pulou uma página. Pulei uma página? Vamos lá. Essa página aí. Deixa eu ver. Vai lá, dê uma olhada aí. Então, nós temos aqui vários nomes, né? Muito feliz por você estar aqui. Deixa eu ver. Pronto, ela achou aqui qual que faltou aqui. Ah, sim, tá bom. Então vamos lá. Realmente tem vários nomes aqui, né? Nadiane Machado. Aí a Mônica, o Fernando, o Pedrinho, o Jonas, como eu já citei. A Marlene Maria, que essa Marlene Maria é de Jardim Primavera. A Dora Soares está conosco, seja bem-vinda, Dora. A Joana Dark, não é essa que eu citei, viu? Assim, a que eu citei é da história. A Joana Dark Lourenço, que é a namorada, a esposa do André de Nova Morada. Del Evangelista, amiga pessoal aqui de Caetés 1. A irmã Cleia Campos, que coisa boa ter você conosco, irmã Cleia. Ivone Bezerra, que bênção, viu? Ivone Bezerra conosco, seja bem-vinda, Ivone. Patrícia Barros, espero que seu bebezinho nasça logo, viu? Eu tô querendo ver a carinha dele, tá certo? Albérico Paulo Maciel, com certeza a Josilene, o Vinícius, o Daniel junto, a família toda reunida. É uma bênção ter vocês aí, viu? Alexandra Ferreira, obrigado por você estar conosco, viu? Irmão João de Nova Morada, eu citei lá quando eu falei de Gustavo e Adriana. Irmão Francisco de Assis e a irmã Miriam Souza, o casal de namorados de Tabatinga. A irmã Cleide Regina. Aí vem a minha tia, Rosilda Alves Silva, lá de São Paulo. A mãe das duas que eu falei também, né? Teobaldo Veloso e Cleonice Cordeiro. E aí então aqui fecha esta lista, mas o ponto eletrônico diz que tem mais duas pessoas. Quem são? Marimar Guimarães de Várzea. Nossa, irmã Marimar Guimarães, é ela mesma, é? Marimar da Várzea, que bênção ter você, Marimar. Mande meu abraço para Fátima e o irmão Silva, viu? Quando você falar com eles lá, tá certo? E outra? Ah, tá faltando essa. Se eu não falar, eu recebo 2 puxão, um na direita e um na esquerda. A Marlene de onde, hein? Vocês sabem de onde que ela é? De qual igreja? A Marlene. Jonatas, como é que é, Jonatas? A Marlene de Iputinga, né, Marlene? Marlene, com certeza, Daniel. Mais Um privilégio muito grande vocês abrirem a porta da casa de vocês para mim. Tem mais um e a gente fecha. Silva. Isso, então agora a gente fecha com o Mateus Silva, que está conosco, né? Temos aqui alguns compartilhamentos, mas eu sei que você pode nos ajudar a alcançar mais, né? O número que eu li ali, eu não vou nem falar que está muito baixo. Pelo que nós já alcançamos, não vou nem falar que a gente vai passar vergonha. Então, comece a compartilhar a partir de agora, tá bom? Vai lá, abra o seu Facebook e comece a compartilhar para todos os seus amigos, para que nós possamos alcançar milhares e milhares de pessoas, que essa mensagem possa alcançar corações e eles possam se decidir a ler cada vez mais a Bíblia Sagrada, a inspirada pelo céu para nosso ensinamento. Uma boa noite, um bom descanso e que Deus o acompanhe, tá certo? Um forte abraço.